Espera um pouquinho, dá um time. Gravando. Eu sou o André, né? Eu sou pianista, sou formado em educação musical. Minha trajetória ela é curta, mas ela tem bastante elementos importantes durante, né, a trajetória. Muitos formadores importantes, muitas pessoas que passaram pela minha vida importante, parceiros músicos como você, né, Elias? Não só em trabalhos específicos, mas parceiros em todas as áreas, né? Desde a área de atuação em palco, na área como educador, a gente trabalhou no projeto Guri juntos. Então, eu acho que a trajetória minha é um pouco até densa, não é extensa, ela é densa, né? Ela tem bastante pontos, e algumas pessoas às vezes não sabem, né, todos esses pontos que eu já passei, mas é isso. Então, os meus estudos, na verdade, eu comecei de 8 para 9, tive um período de parada, né? Parei um tempo, uma parada, acho que talvez pela idade, de, né, 9 anos, muitas coisas para fazer. Na época que eu estudava teclado, piano, eu fazia vôlei, fazia natação, treinava kung fu. Então, assim, muita coisa acontecia ao mesmo tempo. Então, eu acho que esse um ano foi um ano para dar aquela respirada. E é interessante que foi mais ou menos nesse um ano de parada que eu comecei a formar minha primeira banda, organizar meu primeiro trabalho, né? Trabalho que não era trabalho, era diversão, com aulas particulares com a professora Melissa, que já ficava aula conhecida na área da educação, né? Na área da educação de piano e musicalização. E aí, sua família é muito musical, sei que sua mãe é pianista, minha amiga, e você começou a frequentar com ela os grupos de roda de samba do Clube dos Servidores da Unesp? Então, na verdade, a minha primeira influência, né, musical é a minha mãe, porque ela é formada em piano, hoje não atua como pianista, na verdade, ela nunca atuou profissionalmente, né, meus pais, os dois, trabalharam na Unesp, são aposentados, meu pai é técnico agrícola, minha mãe é secretária, né, do departamento de entomologia, um contexto muito tranquilo e muito familiar, porque lá iam os funcionários da Unesp, alguns professores, até alunos da Unesp, iam para conversar, para ouvir uma boa música, fazer uma boa música, né? Era uma roda de samba até diferente, não era só samba. Minha mãe sempre gostou muito de cantar Chico, de cantar Oswaldo Montenegro e outros grandes nomes da música brasileira. Eu tive esse contato desde pequeno, assim, por mais que era informal, para se divertir, ninguém ali era profissional da música, era para mesmo ter um convívio familiar, né? Eu e a minha irmã, a gente brincava muito nessa época no clube, a gente tinha vários amigos, a gente brincava, brincadeira de criança, pega-pega, esconde-esconde. Então, o clube ali foi um momento de, na verdade, eu vejo como um momento de despertar. Até antes de eu começar a tocar piano, a tocar teclado, eu já tinha esse convívio. E foi onde tudo começou, né? Eu, pelo menos, tive a experiência de ver a música da sua forma mais popular, sem ser tratada. Hoje a gente percebe que existe uma exigência maior nessa produção musical. Por mais amadora que ela seja, ela precisa ter um caráter profissional. Se eu não tivesse vivenciado tudo isso, acho que eu não estaria no caminho da música como eu estou hoje, né? Bom, então aos 11 anos você começou a participar de festivais também, certo? Acho que o primeiro foi o Musicanto, e aí partiu para outros e outros, tomou gosto pelos festivais, né? Conta pra gente. Uma correção nessa informação do Festival da FATEC, é que o Festival da FATEC, eu estava até conversando com o Cauã outro dia, né, que é a música que nós concorremos e ganhamos pódio com ela, foi a música A Tua Casa, é uma música que o Cauã compôs na época. Eu lembro que eu estava entrando na Zé Mais quando a gente pegou pódio nesse festival. Na verdade, eu não lembro, o Cauã também não lembra, mas a gente pegou pódio. A gente não lembra se é primeiro, segundo ou terceiro. A Zé Mais foi a primeira banda de obras autorais que eu participei. A primeira banda que tinha como foco trabalhar repertório autoral. Tanto que com a Zé a gente gravou um EP, a gente gravou o EP da Zé a, que eu tenho até guardado até hoje, alguns
com o tempo. Eu não fiquei muito tempo na Zé Mais, de 2009 até 2011, mais ou menos. Com a Zé Mais, eu fiquei 2 anos, aí depois de um tempo eu retornei, a gente retomou o projeto, né, para o primeiro Concha em Concert, que aconteceu agora em 2018, primeira edição. Aí a gente participou da primeira e da segunda. Não pegamos pódio, mas a gente subiu no palco e demos o recado que a gente queria. Participaram por 2 anos consecutivos, né, do Colégio em Concert. Não, Colégio em Concert não. Concha em Concert. Do Concha em Concert, Isso. verdade. O Colégio em Concert, né, foi o primeiro festival que eu participei. O Arte Melodia foi a continuação desse festival. E foi bem na época que eu parei de estudar, tipo, foi num período em que eu não estava tocando teclado e piano. E o pessoal, André, ó, você toca teclado, né? Vamos montar uma banda? Vamos. Aí, beleza, marcamos o primeiro ensaio foi na casa dos meus avós. E aí, quando nós demos contas, nós estávamos com 9 integrantes. Um baixista, 2 tecladistas, 2 instrumentos de sopro, guitarra, baixo, bateria, e tinham 2 violonistas, se eu não me engano. Então, quer dizer, na verdade, era um guitarrista e 2 violonistas. Tinha 3 instrumentos de cordas, violão e guitarra. Foi muito interessante porque a banda não manteve com esse número de pessoas, né? A gente começou. E é claro, desses 9 tinham alguns que estavam ali para se divertir, não estavam ali porque sabiam tocar instrumento. Chegou lá, vamos tocar, vamos. E aí o primeiro repertório ficou muito... Foi escolhido, inclusive, pelo Max Matias, que foi um grande parceiro ao longo de toda a trajetória também, né? O Max, hoje formado em Tatuí, formado pela UFSCar também, pela mesma faculdade que eu fiz, à distância. A gente começou nisso. O Max já tinha uma certa carreira já tocando, ele tocava na Gomes e Puccini, né? Na bandinha. E aí foi ele que, na verdade, um dos que orientou mais o repertório. E o repertório que a gente fez nessa apresentação, que eu nunca vou esquecer, falou, nossa, é um repertório que a gente fez uma vez e não fez nunca mais em lugar nenhum. Acho que o Max escolheu mais porque ele gostava. Ghost, né, o tema do Ghost. Como tinha os mais novos, a gente, toda vez que a gente terminava o ensaio, a gente brincava. Na rua mesmo. Então a primeira banda também começou, aí volta naquela ideia dos servidores, né, ali do Clube da Unesp. Na verdade, a música era um pretexto para juntar, para se unir, né, para se encontrar. E para alguns esse pretexto virou profissão, né, virou para mim, para o Max, para o Júnior, que também fez parte dessa banda por um breve momento, irmão, Nilson. Sabe que dessa banda que saiu o Muvuca Trio, que você fez parte também. Começou o Muvuca Trio porque a banda tinha se desmanchado. Então o Muvuca Trio era eu, o Júnior e o André Nilson. Éramos nós 3. E aí depois o Muvuca Trio foi aumentando também de tamanho, né? O Deni fez parte, e aí virou... Você também fez parte, já não era mais Muvuca Trio, era Muvuca. Essas histórias, né, das bandas que a gente faz parte, e tem bandas que a gente passa de modo relâmpago, né? Faz uma apresentação, ensaia para um determinado evento e depois não se encontra mais. Mas essas bandas assim de adolescente, a gente ia mudando muito, né? A hora entrava um, saía o outro. Era muito interessante esse convívio. Eu devo muito também a essa galera. O Festival Arte Melodia, a gente não pegou pódio, pegou 7º lugar. Mas era uma composição muito ruim. Eu, hoje, sabendo analisar uma boa composição e uma composição, era a minha composição, né? Tipo, teve um pouco, eu e o Max, que a gente fez juntos a música. A letra era mais minha, a melodia era mais do Max. Mas horrível. É uma música que a gente prefere nem lembrar dela, né? Porque, assim, era uma música de... A banda chamava Insanos, né? E tinha o nome Brincalhão, como nós éramos crianças, adolescentes. Era Testa Night Club. Mas a gente percebeu que esse nome tinha uma cara meio de, né, zona, e ficava meio esquisito. Colocar um nome desse, né? Depois voltava ali, colocar uma luz vermelha e uma luz azul, né? Para fazer a decoração do lugar. A brincadeira era essa. Rafa. Era muito divertido. Então, André, mas daí, bom, você já contou bastante de como começou. Eu acho que tiveram várias coisas importantes que você já citou. Mas na questão de
de profissionalizar? Quando foi que você começou a pensar, ou quando você iniciou sua carreira realmente, que você falou, não, eu quero ser músico? Quando foi que você tomou a decisão, ou que você percebeu que isso já era, você já estava dentro? A minha decisão definitiva foi quando eu assumi a postura que eu ia entrar na faculdade de música, ia cursar uma universidade, né, na área da música. Mas eu acho que isso tudo fez parte de um longo processo. Talvez o dia D seja a decisão. Olha, eu vou decidir seguir a carreira de música. Sabe uma curiosidade interessante? Não fica brava, viu, mãe? Mas a minha mãe é formada em piano, mas quem, na verdade, me deu mais apoio na faculdade, inclusive, foi o cara que estava do meu lado praticamente em todas as idas para Barretos, porque o polo era em Barretos. Então, nesse polo aconteciam as atividades presenciais. Tinha muitas atividades presenciais. Dependendo do final de semana, a gente ia para lá e ficava o final de semana, sábado, domingo. Eu lembro que quando eu decidi, quem assim aceitou e aprovou na hora foi meu pai, né? Minha mãe, ela já sabia das dificuldades da profissão, pelo menos um pouco, porque ela também participou de festival. Eu, sinceramente, pouco conheço, né, da minha mãe, o quanto que ela participou de festival. Eu conheço mais das pessoas que viram ela participando, que a Unesp promovia alguns festivais de funcionar. Inclusive, a Jane, né, a mãe da Chara, uma vez me contou, já teve até num dos festivais, a final, se eu não me engano, a final, uma das eliminatórias, que a minha mãe e o pai da Chara, o finado pai da Chara, disputaram juntos, né? Não lembro se era final ou se era semifinal. Então, quer dizer, e depois de todo esse convívio que não era levado como profissão, né? Nem pela minha mãe, nem pelo pai da Chara, nós dois acabamos seguindo, né, a carreira musical artística. Essa cruza de caminho é muito interessante, né? Porque não é uma linha reta. Por isso que eu falo que o dia D da minha decisão, eu quero isso para mim, eu quero isso para minha vida, nem que isso não me dê tudo aquilo que eu acho que eu achava na época, né? Que valeria a pena para a vida. Mas hoje eu vejo que a música ela me dá tudo e mais um pouco. Com 11 anos de idade, eu comecei a fazer casamento e trocava o cachê do casamento, na verdade, por ser convidado do casamento, ou mesmo por um prato de comida, o famoso PF Música. Esse início, para nós, era uma experiência, era um momento de colocar em prática aquilo que a gente estava estudando, e para as pessoas que nos contratavam, era motivo de orgulho, porque pessoas tão jovens levando a sério um evento de casamento, né? Você sabe que o casamento mais bonito, o casamento que eu toquei, que foi um dos mais bonitos, foi nessa fase. O noivo veio me buscar em casa, porque não tinha carro, né? Antes de casar, né? Antes disso. Ir pro quando a gente encara como profissão, é porque a gente tem todas as competências, habilidade, todos os valores para aquela profissão. E isso inclui muitas coisas. A gente tem que gostar muito. Então aí entra o grande valor da profissão. Você precisa primeiro gostar de ser músico e gostar daquilo que você está trabalhando. Porque trabalho não pode ser algo ruim. Quando você trabalha em um lugar que você não vê a hora de sair, de ir embora, isso não é trabalho. Isso é qualquer outra coisa e não é a sua profissão. Você está se vendendo para aquele ambiente. Eu tenho muito orgulho de dizer que todos os lugares que eu trabalhei primeiro com o coração. E aí, com toda essa paixão e esse empenho pelo trabalho, vêm as responsabilidades, que não são poucas, né? Eu sempre falo, né, Elias, que um casamento, por exemplo, realiza uma vez só. A chance de você acertar e a chance de você errar a marcha nupcial na entrada de uma noiva é o que vai marcar aquele casamento para sempre. Então, assim, para que você diminua a chance de acontecer erros e imprevistos, você aumenta o nível de empenho e desempenho na preparação daquele evento, né? Um casamento, ele não quando a gente vê, quando as pessoas que não fazem parte do nosso convívio, da nossa profissão, e não entendem os detalhes dessa profissão, elas não imaginam quantas horas foram dedicadas para que a gente execute
40 minutos de casamento. É interessante como a música ela tem um papel muito importante nesses eventos sociais, porque ela dá significado para esses eventos. Uma vez eu fui questionado por uma pessoa que eu estava cobrando responsabilidade, cobrando determinação e até uma certa perfeição no trabalho. A pessoa me perguntou, falou assim, mas você é perfeito em tudo que você faz? Eu falei, olha, eu posso não ser perfeito em tudo que eu faço, mas eu preparo ao máximo para que saia com o mínimo de imperfeição. A responsabilidade de ser músico, você citou aí, por exemplo, fazer um evento de durações, a gente já fez, né, Elias? Quando você faz um show aí que dura 4 horas, preparar 4 horas de repertório seguidos sem parar não é uma coisa que você faz em 2 minutos. E não é uma coisa que você faz em 4 horas. Você leva pelo menos 10 vezes mais que isso de tempo. Então, todos esses fatores fizeram com que eu decidisse ser músico, né? Uma decisão que para mim a época foi difícil, mas foi muito acertada. Eu sou muito feliz no que eu trabalho, assim, e eu procuro ser o mais dedicado possível. E é muito interessante porque quando você pega um casamento e o casal chega para você e aí você pergunta o que você gosta de ouvir. Eu já tive a experiência, por exemplo, de ouvir, né, um casal falar, por exemplo, uma das partes do casal falar assim, eu entro dentro do carro e desligo o rádio. Então, quer dizer, como que você escolhe um repertório de uma pessoa assim, né? E posso dizer com muita tranquilidade que desses casamentos que foram mais desafiadores para a escolha de repertório foram os casamentos que ficaram mais bonitos. E foram os casamentos que eu tive até mais reconhecimento. Porque aquela verdadeira, aquela realidade, aquela experiência de tirar a água de pedra. Tá. Bom, na sua posição, então, como músico brasileiro, o que você definiria como os desafios de ser músico no Brasil? Quais são esses desafios, na sua opinião? Eu acho que o mais desafiador para o músico brasileiro é promover a sua arte em meio a tantos recursos que às vezes são promovidos até por empresas. Porque assim, isso está muito associado ao sucesso. Para você ser um bom músico, um bom artista, você tem que ter sucesso. Eu sempre falei muito para mim mesmo que não é sucesso que eu quero. Eu acho que antes de sucesso a gente precisa ter reconhecimento. E acho que o desafio maior é isso, é ter esse reconhecimento. E o que eu acho interessante é assim, o desafio do reconhecimento está alinhado com a disposição das pessoas em ouvir músicas novas, artistas novos. Tem muita coisa boa acontecendo no Brasil. Pessoas estão ligadas, estão focadas em um nicho muito específico de música que virou entretenimento, a indústria da música, a indústria da cultura. E, na verdade, a indústria da cultura ela é a ponta do iceberg, que o resto, a gente tem aí um número gigantesco de bons músicos. Jaboticabal mesmo, uma cidade, podem falar, se Jaboticabal deixou de ser cidade da música. Não, ela deixou de ser reconhecida e de reconhecer os seus músicos como os bons músicos e como bons artistas e bons compositores e intérpretes. Isso também é responsabilidade de cada um de nós enquanto cidadãos. Eu sempre falo para as pessoas que falam isso, Jaboticabal deixou de ser cidade da música. Falo, olha, no meu contexto, naquilo que eu conheço enquanto artistas musicais de Jaboticabal, nunca deixou de ser. A única coisa é que o foco hoje é outro. Hoje dá muito mais foco para meia dúzia de dupla sertaneja e para aquilo que vem de fora, ao invés de dar foco nos verdadeiros artistas. Porque tem artistas muito bons. Tem artistas tão bons de Jaboticabal que alguns até não estão mais em Jaboticabal. Estão morando fora. O maior exemplo aqui é o senhor Matarazzo. Matarazzo, o que você fez aqui? Fala para mim. Nossa, foi com a Winehouse, com você. Com a Winehouse Band, no evento da Field. Pois é, você tem razão. Foi 2016, né? Se eu não me engano. É um exemplo que eu posso dizer. Aliás, outros exemplos.